Amigos, embora não pareça, as relações no futebol elas são complicadas. Por vezes elas parecem fáceis, mas elas de repente se transformam e se tornam difíceis. Nós buscamos explicações para alguns casos. É por isso que o futebol fascina, porque ele interessa dentro e fora do campo, ele é discutido dentro e fora do campo. Por isso eu digo para você, venha para o nosso canal, inscreva-se, clique no sininho, participe, traga a sua opinião sobre os assuntos mais palpitantes que você entender. Por exemplo, agora eu vou tratar de um que julgo muito interessante e que merece uma análise razoável, uma análise profunda sobre o que eu vejo. Muitas vezes um treinador de futebol, ele é contratado por indicação de um jogador que é ídolo ou com o aval de um ídolo da equipe, do clube, de um nome respeitado por um ou mais. Outras vezes um atleta, ele é contratado porque o treinador o avaliza e nem sempre o curso do trabalho segue normal. Por vezes algumas decepções de um lado ou de outro. Tudo é possível, tudo é compreensível, tudo é do jogo. Agora, a forma como se vence, como se tocam as estratégias para tentar entender o que está acontecendo, para propor uma modificação, um apoio, para propor uma mudança, é que precisam ser bem estudadas. Eu falo isso porque o jogador D'Alessandro do Internacional, quando soube da contratação de Eduardo Cudê, ele analisou a contratação de Eduardo Cudê. E o D'Alessandro é uma liderança, é um ídolo no Internacional. Há quem o considere o maior jogador da história do Inter. Na história moderna, ele rivaliza com o Fernandão, mas ele ainda assim está à frente do Fernandão. E alguns dizem que ele é o maior da história, o que é um exagero. É um exagero, pelo menos na minha opinião, mas ele é um ídolo, ele é um homem que representa, ele é uma liderança, ele é um ídolo pelo que fez dentro do campo, pelo que faz dentro do campo, pelo que fez fora do campo, pelo que faz fora do campo. E ele avalizou a contratação do Eduardo Cudê. E agora o treinador, em nome do que não sabemos, mas ele precisa explicar. Não é para a imprensa que ele precisa explicar, não é para o torcedor que ele precisa explicar para o D'Alessandro. O que ele vem fazendo com o D'Alessandro sobre o seu aproveitamento na equipe do Internacional é de deixar algumas posições com um pé atrás. Chamar o treinador, o que está acontecendo? Qual é a razão? Não é futebol. Vocês não vão me dizer que o D'Alessandro deixou de jogar futebol para ser hoje o segundo ou terceiro jogador de uma posição, como foi no caso de ontem, contra o Santos. E mais grave, foi colocado em campo, faltando 1 minuto, se tanto, para terminar o jogo, o que é um desrespeito. É um desrespeito. É um desprezo ao D'Alessandro, à sua história, é um desprezo ao seu futebol, e é um desrespeito a um profissional da história, com a história do D'Alessandro no Internacional. Olha, já é ruim de assistir um treinador substituir qualquer atleta, por mais jovem que ele seja, faltando 1 minuto para terminar o jogo, em nome de uma catimba técnica, em nome da possibilidade de trancar o jogo. Já é constrangedor ver um menino passar por isso. Imagina um jogador com a história do D'Alessandro, com a postura do D'Alessandro, com o respeito que o torcedor tem com ele e que ele tem com o Internacional. Então o Eduardo Cudê precisa e deve uma explicação ao D'Alessandro. E posteriormente uma explicação à torcida do Internacional e uma posição clara colocada na imprensa. Por que ele está fazendo isso? Não é a primeira vez que o D'Alessandro vai para o banco de reservas, outras vezes nem viaja e fica. Em nome de quê? Não, precisamos saber. Qualquer time no Brasil gostaria de ter o D'Alessandro no seu grupo de trabalho. E muitos, ou a maioria deles, teria no D'Alessandro um titular absoluto. E não poderia ser tratado dessa forma no Internacional, claro que não. Até pelo fato dele estar encaminhando a sua carreira para o final. Mas o D'Alessandro, com um pé nas costas,
joga nesse time do Internacional sem nenhuma dificuldade. Agora, esta de colocá-lo faltando 1 minuto para terminar o jogo não é aceitável. É uma indelicadeza para ser apenas um observador dos fatos. É apenas uma indelicadeza o que está fazendo o Eduardo Cudê com o D'Alessandro. Um abraço.